Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação para você. Teve vitória do Palmeiras, empate sofrido pelo Atlético Mineiro na reta final e quase tomou uma virada lá na Bolívia, na altitude de La Paz. A gente teve também um jogaço pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Mirassol, e tudo isso nós te contamos a partir de agora. O Evair tá super feliz. Ontem ele apreciou o triunfo palmeirense em Buenos Aires. E aí, não, Evair? Feliz não, eu tô contente pela vitória. Poderia ser mais. Poderia ter sido mais, mas eu entendo que o adversário é realmente forte. Tem tradição, não adianta. Para passar, tem que sofrer um pouco. Janaína Carvalho, e aí? Hoje eu vim de azul para homenagear o PSG. Paris Saint-Germain? Mas a Atalanta também é azul. Não, mas é para homenagear o PSG. Esse azul tá mais pro azul da Atalanta do que o azul do PSG. Bem mais. Mas para deixar destacado aqui do jogo de ontem, do Palmeiras, teve dois tempos distintos, né? No primeiro tempo foi um primeiro tempo todo do Palmeiras e o segundo tempo, um segundo tempo do River, né? Que o River mostrou que sabe jogar Copas. O River, o primeiro tempo o Palmeiras poderia ter feito pelo menos uns 3. Sim. Pelo menos uns 3. E no segundo tempo, uma pressão maior do River Plate. Teve toda aquele celeuma do pênalti, não pênalti lá com o Everton. Enfim, a gente vai falar de tudo isso a partir de agora. Bom, Monumental de Núñez lotado. Mais de 80 mil torcedores, muitos palmeirenses também viajaram, foram para a Argentina assistir o Verdão. E aí todo o estádio pulsava, todo mundo esperava uma vitória do River Plate. Os torcedores, evidentemente, que encheram o estádio. E o Gustavo Gomes, com 5 minutos, fez um gol. Acabou, jogou um banho de água fria. Depois teve bola na trave do Palmeiras, do Lucas Evangelista, no outro cabeceio. O Flaco Lopes jogou o fino da bola no primeiro tempo. Assistente, armador, finalizador, fez de tudo o Flaco Lopes. Não fez gol, mas deu assistência pro Vitor Roque, que fez o segundo pro Palmeiras. Ele foi pro intervalo 2-0, o torcedor palmeirense pensou: jogo lá em São Paulo vai ser tranquilo, vamos fechar esse jogo aqui, se brincar fazer até mais. Mas não foi assim que aconteceu. E o na quarta-feira, fez o gol no finalzinho, a bola desviou, bateu de fora da área, ela desviou e entrou o Everton. Até fez um movimento ali, mas não conseguiu segurar. 2-1 pro Palmeiras, que de toda forma volta com vantagem. Poderia ser de 2-0, talvez 3, mas volta com a vantagem de um gol contra o River Plate. Tá de bom tamanho? Acho que poderia ter sido mais. Não, eu acho que tá de bom tamanho. Fica aquele gostinho, né? Da bola na trave, do último contra-ataque do Alan, né? Mas também tem pontos negativos e pontos positivos. 3 volantes, o Palmeiras, a estreia do Andrés. Então isso tudo, assim, para mim foi uma surpresa a estreia dele, ele começar jogando. Porém, foi bem na partida, com 3 volantes da mesma maneira. Às vezes o Felipe Anderson jogando até mesmo de lateral esquerdo, né? Não tem aquele meia de ligação. O Flaco Lopes tem que voltar ali, às vezes até fazer essa função. Mas assim, dentro do normal, dentro do esperado, da tradição que tem o River, a grandeza do jogo, o estádio lotado, eu acho que tá de bom tamanho. Eu falei que não seria nenhuma surpresa, né, se ele começasse com o Andreas, né? Apesar de ser bem recente, mas ele chegou com todo requinte para ser titular e era um jogo importante. E o Andreas Pereira é bom jogador, tanto é que a assistência dele no primeiro gol foi espetacular, né? Andreas Pereira aprovado nesse primeiro teste aí? Eu sim, com certeza, com mérito, porque bateu bem escanteio, batendo bem falta, sabendo puxar contra-ataque, né? Saindo de trás para contra-ataque. Ele, por ser um volante que tem capacidade de sair, né? Fez bem a função dele, então ajudou bastante o Palmeiras. Acho que o Palmeiras, o Abel acertou na escalação. Eu achava que não, queria esperar no banco, porém
acertadamente ele entrou e fez uma boa partida. Segunda assistência dele na Libertadores pro Palmeiras, né? O Palmeiras que tá com 8 jogos de invencibilidade. A última derrota foi contra o Corinthians na Copa do Brasil, aquele 2-0 no Allianz Parque. E são 12 jogos de invencibilidade fora de casa na Libertadores. Na Libertadores, nos últimos 12 jogos, o Palmeiras não perdeu nenhuma. Isso soma-se ano passado e esse ano, evidentemente, porque nesse ano são 2, 3, 5. Então são 7 aí do ano passado, né? E 5 desse ano. Tem muito tempo que o Palmeiras não perde como visitante. E a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, o negócio encaixou. E eles estão invictos, Evair e Janaína. Os dois, quando jogam juntos, ainda não perderam. Olha só, eles estrearam na goleada de 4-0 contra o Universitário no Peru. Eles foram muito bem, né? A gente até repercutiu muito aqui no Mata-Mata. O Evair naquele momento opinava que era um momento muito específico e que o Abel não repetiria essa escalação. Mas ele repetiu. E o Palmeiras bateu o Botafogo por 1-0, empatou em 0-0 com o Universitário, num jogo que claramente o Palmeiras também não deu muita bola. Bateu o Sport por 3-0, ficou no 1-1 com o Corinthians fora, goleou o Internacional por 4-1 e 2-1 diante do River ontem. Portanto, são 5 vitórias e 2 empates com essa dupla Flaco e Vitor Roque. O Vitor Roque chegou a 7 gols, né, pelo Palmeiras e 4 só nos últimos... 7 gols nos últimos 4 jogos. Isso. Porque ele já tem 12 com o Palmeiras, se não me falha a memória, 11 ou 12 ao longo do período dele no Verdão. E é uma coisa que não é comum do Palmeiras, né? Na verdade, não é muito comum no Brasil jogar com 2 centroavantes e tá dando muito certo, né? É que o Flaco Lopes volta um pouquinho ali no meio, né? Tenta fazer até a função de meia às vezes, né? Eu achei que ontem ele era o Messi. Ele puxou um contra-ataque. Vai, que é isso? Ele deu uns 3 dribles ali, sofreu uma falta, poderia ter tocado, talvez tivesse chance de fazer o gol. Esse é o time que ele precisa entender, né? Porque num contra-ataque você tem que dar velocidade na bola e ele carrega demais. Quando ele passou por um zagueiro e serviu o Roque, aí sim, que aí ele passe fez o certo. Também, né? Ele poderia ter perfeito. dado o passe no sentido que o Vitor Roque ia, e a chance do zagueiro pegar era muito maior. E ele deu no lado oposto. Aí vem a capacidade do centroavante saber onde que era a bola, né? Pra ele gostaria da bola no pé bom. E ele meteu no pé bom do Vitor Roque. E essa dupla aí faz sucesso e de maneira assim inesperada, porque tem características bem de proximidade de gol, né? Para jogar próximo do gol, mas tem dado certo. São 2 jogadores interessantes que eu achava que não poderia acontecer, mas o Palmeiras com o Abel ali tem buscado essa dupla e tem dado certo. Ô Jonatas, a gente vai conseguir ouvir o Abel hoje ou vamos boicotar ele de novo? Vamos ouvir o Abel então, depois dessa vitória do Palmeiras, que falou do gramado lá do Estádio Monumental de Núñez. Com a nossa vitória, que fizemos no segundo tempo. Tá mesmo o Abel. Vai boicotar o Abel? Não vai... Ele colocou ali o Mirassol falando. Colocou o Reinaldo. O Reinaldo do Mirassol falando. É porque ele não quer ouvir o Abel. São Paulino faz essas coisas. Daqui entendeu? a pouco a gente ouve o Abel. Quando tiver ok, o Jonatas avisa pra gente aqui o Abel. Mas ele elogiou muito o gramado ontem. Só que o Palmeiras tem achado soluções pro time num momento muito importante. O Palmeiras viveu vários questionamentos ao longo da temporada porque não apresentava um bom futebol. E o curioso é que esse bom futebol tem aparecido na reta final, nesse momento decisivo. O Abel achou essa solução com os 2 atacantes, agora chegou o Andréas Pereira, então o Palmeiras tem crescido no momento certo. Isso é muito importante num time que quer brigar por mais um título da Libertadores e do Brasileiro. Não dá pra negar que o Abel é um excelente técnico, né? Mas eu ouvi falando que ele tem um pacto, que não tem lógica. Pronto, agora quer arrumar um pacto com o Abel. Mas você tem que entender o seguinte, ele sabe contratar, né? E ele é inteligente, né? Já entendemos que no futebol hoje em dia, quem tem bons volantes tem a capacidade muito grande de fazer com que o seu time
tenha êxitos, né? E o Abel é justamente isso, né? Ele contrata bons volantes para poder saber jogar, né? Já foi os volantes que apareceram no Palmeiras, todos foram embora e bem vendidos justamente pela capacidade. Vamos ouvir então o técnico do Palmeiras. Vou voltar a repetir, temos trabalhado muito nos últimos tempos, por isso tudo que falamos, jogadores novos, é preciso voltar às bases quase. Fizemos algumas alterações naquilo que eram as dinâmicas da equipa com jogadores novos. Esta situação do que tu fizeste, eu nem gosto de falar muito nisso porque depois copiam. Mas já faço isso há muito tempo, não sempre. Já na equipa B de Braga eu fazia isso em determinados jogos, até para nos adaptarmos ao gramado, porque os nossos jogadores que jogaram aqui disseram que íamos jogar num tapete e eu comecei, então agora percebem a diferença de jogar num gramado como deve ser, um gramado de primeira de excelência, é isto. Não há buracos em lado nenhum, a relva não levanta, não há desculpas porque há muita qualidade naquilo que é o gramado e nós uma forma de nos adaptar também, quer à bola parada, quer às dinâmicas, e aos nossos jogadores também, como a tua colega disse, apesar de termos muitas mexidas e entradas, a cobrança é sempre a mesma. Tá aí o Abel certamente muito feliz depois da vitória, só que ele disse que foi um bom resultado e nada mais, quer dizer, o jogo não está definido para a volta no Allianz Parque na semana que vem. A gente vai para o intervalo agora, depois nós falaremos um pouco sobre como é que fica esse confronto, Palmeiras e River, se o Palmeiras já está classificado ou se tem jogo ainda. E claro, também falaremos sobre Flamengo, sobre o Brasileirão ontem. Intervalo é rápido. A gente tá de volta com o Mata-Mata com o Evaí, 2-1, tem nada ganho ainda, né? Eu falei brincando aqui antes de ir pro intervalo, tá, gente? A gente sabe que não tem nada ganho pro Palmeiras. Um gol de diferença jogando contra time argentino é pouco, porque se eles fazem um gol, acabou a partida, porque aí começa a fazer catimba, fecha o time, cai, rola no chão da pirueta, aí acontece de tudo no jogo. O jogo de volta é na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro, 9h30 da noite, no Allianz Parque. O Evair vai pra lá e vai levar a Janaína, vai dar uma camisa do Palmeiras. Não, Janaína não leva, não. Leva, não? De jeito nenhum. Isso vai secar lá de jeito não, nenhum. Ela vai usar um uniforme do Palmeiras. Aí também não, né? Aí você brincou. É mais fácil ela querer ir lá na torcida do River. Sentar lá e torcer junto com o River, cantar. Já começou a aprender as músicas em espanhol. Vamos falar de Sul-Americana agora. Ontem teve mais brasileiro em campo e pela Sul-Americana foi o Galo, o Atlético Mineiro, que todo mundo pensou depois que eu, quando vi o resultado, não assisti o jogo ao vivo, quando eu olhei e tava 2-0, eu falei, meu Deus, que surpresa, porque o Atlético Mineiro não vem tão bem, o jogo era na altitude, lá no Hernando Siles, em La Paz. O Alexander fez 1-0 e o Vitor Hugo fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Foi pro intervalo 2-0 pro Galo. No segundo tempo só deu Bolívar, o Robson Matheus descontou logo com 3 minutos de jogo. E o Romero, no finzinho, marcou de pênaltis porque o Bolívar teve um jogador a menos com a expulsão do Garilho e também perdeu o pênalti. Também teve um pênalti perdido. Quer dizer, o Galo com o Sampaoli é uma continuação do Cuca nesses primeiros 3 jogos.
psicologicamente, em E campo. tá seguindo a tradição, né? De tomar gols que empata a partida ou derrota no finalzinho, né? Só porque apesar de no primeiro tempo estar 2-0 para o Atlético, jogou muito mal. Mesmo vencendo, tava vencendo, mas estava jogando muito, muito mal. E você não pode negar que ele tentou. Ele colocou não, isso o Hulk sim. no banco, ele fez dobradinha na lateral esquerda, ele puxou contra-ataque na hora certa, ele fez os gols de contra-ataque, jogando muito pior que o adversário, né? Tomando sufoco de Tomando bola sufoco. parada o primeiro tempo todinho. Só que é aquela coisa, né? Você não pode desperdiçar a oportunidade de estar ganhando o jogo com um homem a mais, né? E isso aí sim faz com que fica sempre com o pé atrás, né? Porém, não deixou de ser um time que soube se defender até certo ponto, soube sair no contra-ataque, menos jogando mal, não conseguia ter domínio do jogo, mas teve o contra-ataque. Aproveitou o contra-ataque, porém não soube aproveitar a superioridade numérica, nem mesmo a vantagem no resultado. E isso sim deixa a desejar. E a vantagem é que vai decidir em casa depois, né? Aí, por mais que tenha saído com empate lá, não soube aproveitar a vantagem que teve, tanto numérica quanto em gols, né? Mas jogando em casa facilita um pouco a vida do Atlético. Ruim era se fosse esse resultado jogando aqui, né? Eu fico um pouco receoso de cravar uma classificação do Galo, porque por mais que o resultado tenha sido bom e o time do Atlético no papel seja muito superior, esse momento que a equipe vive me deixa receoso de dizer que o Atlético vai passar. Porque você ganha... A gente vai falar do Botafogo daqui a pouco, mas o Botafogo foi até pior que isso, mas você tá ganhando de 2-0 e tomar um empate assim, mostra muito que seu psicológico tá um pouco abalado. Que tem resultado e resultado. Tem time que é um avalanche, que realmente consegue fazer 3. Não era o caso do Bolívar ontem. O Atlético errou muito e por isso não traz uma vantagem para o Brasil, não leva uma vantagem para Belo Horizonte. E por enquanto o Sampaoli sem vitórias. E a vida do Atlético não é fácil, vai pegar o Botafogo fora agora no Brasileiro. E o Atlético está perto da zona de rebaixamento. Isso antes do jogo da volta contra o Bolívar, que também é na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro, só que mais cedo do que o do Palmeiras, será às 7 horas da noite. Qualquer vitória, para qualquer lado, classifica o vencedor. Seja ela por 1-0 ou mais, enfim. E se houver novo empate, esse jogo vai para a decisão nos pênaltis. Acho que o Atlético tem boas chances de passar, mas... acho que o pessoal precisa de uma psicóloga lá no Galo. Não, por aquilo que o treinador falou, né? Ele falou em todos os níveis, né? Psicológico, físico, tático, tudo nesse sentido é muita coisa, né? Então, até ajustar tudo isso leva tempo. Só que ele teve uma grande oportunidade, né? E poderia ter trazido um ótimo resultado para casa e poder até jogar num contra-ataque dentro do Mineirão. E olha o tanto que a fase ruim atrai coisa ruim. O Coelho, que é um jogador importante para a equipe, ele teve uma fratura na fíbula, quebrou a fíbula e junto com isso ainda rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo. Cara, é uma lesão assim, evidentemente tá fora da temporada, não joga mais, vai passar por cirurgia. E é um jogador fundamental pro Atlético Mineiro, né? Então é mais uma baixa aí que o Sampaoli vai ter que lidar. Quando a fase tá ruim, as coisas ruins parece que atraem, né? Então é uma perda muito grande, principalmente porque taticamente é um jogador importantíssimo e também um jogador de velocidade que lá na frente faz uma diferença ao Atlético Mineiro. Agora tem que ver o que o Cuca vai fazer para conseguir resolver esses problemas. O Cuca não, né? O Sampaoli vai ter que resolver os problemas deixados pelo Cuca, né? Mas... e eram problemas evidentes desde o começo do ano, que era o condicionamento físico. Aí falou das faltas de opções, contratou, né? E não resolveu. Tanto é que pagou caro no Dudu e o Dudu no banco. E assim... sinceramente, o Dudu, você citou, é uma prova e eu puxo o jogo para esse assunto aqui. Teve uma reunião da SAF recentemente com a associação, até fizeram algumas mudanças no estatuto da SAF, enfim.
E aí, teve muitos erros, cara. O Atlético Mineiro teve... Tudo bem, tem um investimento menor esse ano, mas o Dudu tem um salário gigante. O salário do Dudu é elevado. Você sabia que o Dudu não ia jogar no Galo. Assim, é muito difícil. Todo mundo sabia que a chance dele jogar era pequena. E aí levam. Você tem outras contratações que foram feitas e talvez alguns jogadores foram deixados de lado. Poderiam reforçar o Galo. O Mirassol tá no G6, no G4 hoje do Campeonato Brasileiro com uma folha infinitamente menor que a do Atlético Mineiro. Quer dizer, usou pouco recurso que tem na comparação com os outros clubes da Série A e soube montar uma equipe e colocar um treinador que desse liga a esse time dentro da realidade financeira do Mirassol, que é muito inferior a não só o Atlético Mineiro, mas a qualquer um dos demais 19 times da Série A. E o Galo, por sua vez, com mais recursos, embora menos que no ano passado, montou um time que é bom, se você for olhar jogador por jogador, mas não funciona. Não encaixa, não né? funciona. Não, a impressão que eu tenho da parte do Dudu é que lhe falta fome, né? Eu acho que ele já tá farto. Já ganhou demais. Ele ganhou, ele já chegou a um nível. Então não importa para ele se ele tá no Cruzeiro, se ele tá no Atlético. O importante é ele estar ali, naquele nível ali. Ele não quer saber se ele vai ser titular, se não vai ser titular. Então esse é um momento perigoso na carreira do jogador, porque ele está deixando de lado tudo aquilo que ele conquistou. Lógico, ninguém vai esquecer lá no Palmeiras o que ele fez. Porém, o futebol continua e você precisa se restabelecer. E é uma coisa que ele não faz. E não dá pra viver só do passado, né? Ele vai ter que continuar trabalhando. E ele recebe, você falou aí sobre salários, né? Ele recebe em torno de R$1 milhão no Atlético Mineiro. Metade do que ele recebia no Cruzeiro, que eram 2 milhões. Mas mesmo assim, chegar a pagar um jogador R$1 milhão pra ele ficar no banco e não ter, a gente não consegue ver vontade de jogar, é muita grana desperdiçada. Eu tava procurando aqui a última vez que o Dudu jogou um jogo inteiro. Essa temporada não foi no Palmeiras ano passado. Quando é que foi que ele jogou um jogo todo? No Cruzeiro ele não jogou nenhum jogo inteiro e também no Atlético Mineiro ainda não. No Atlético, aliás, ele foi titular em 4, 5, 6 oportunidades e entrou em campo em outras 3. E cada vez mais no Atlético ele diminui o tempo de jogo dele. No início ele jogou como titular, por exemplo, era sempre ali pelo menos 60 minutos, mas chegava na casa dos 80 minutos no jogo contra o Inter, por exemplo. Depois ele passou a entrar e aí era 25, 30 minutos, chegou a 35. A última vez que ele entrou em campo foi contra o Santos, ele jogou 2 minutos. É muito pouco, né, para um jogador que tem o nível que tem e aquela coisa, né? Parece que ele não percebe que as coisas estão saindo da mão, né? Então, pode até falar, mas o treinador não me coloca. Não, mas quando coloca, precisa estar tá no auge, né? Precisa dar os 110%, né? E o curioso é que ele teve a chance de começar como titular contra o Cruzeiro, que é um clube que ele queria uma vingança pessoal. Ficou muito claro que ele queria uma vingança pessoal contra o Cruzeiro. Talvez apostando nessa fome, o Cuca o escalou naquela partida de ida que o Atlético perdeu por 2-0 lá na Arena MRV. Não jogou bem e foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Não tem coisa pior que isso. Esse Dudu, que no Palmeiras também passava por uma situação semelhante, que era de jogar pouco, mas ele estava voltando de uma contusão muito grave, né? Então o Abel colocava assim, aos poucos dentro de campo, mas ele provavelmente por ter criado tudo aquilo, aquela transferência, a maneira de expor os problemas dele, com certeza colocou os pés pelas mãos ali, foi atravessando tudo e deu no que deu até hoje. E ele que com isso, acho que ele não faz um jogo inteiro desde 2023. Tô até checando aqui no Palmeiras. Desde 2023 o Dudu não faz um jogo inteiro, viu? 2 anos sem fazer 90 minutos. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
O Mata Mata tá de volta aqui no seu rádio e vamos falar de Flamengo, que hoje pega o Estudiantes, 9h30 da noite, lá no Maracanã, pra gente fechar esse assunto internacional e depois falar do jogo entre Botafogo e Mirassol. Flamengo que fará o primeiro jogo no Rio de Janeiro porque teve campanha inferior ao do Estudiantes. Lembrar que o Flamengo foi segundo no seu grupo e, por sua vez, o Estudiantes venceu um grupo que tinha o Botafogo, terminou na primeira colocação. Bom, o Flamengo que não tem muitos problemas para a partida, só aqueles que estavam fora, e o Jorginho. O Jorginho não joga, tá com edema na coxa esquerda, não vai para a partida. Mas a escalação já é conhecida e o Flamengo não tem problema com reposição. Mesmo que o Jorginho fique fora, é muito bom. Quem joga no lugar do Jorginho? Provavelmente o De La Cruz. De La Cruz que estava condenado pelo aquele antigo médico. E parece que estava errado o Ronco. Então, eu torço para que esteja errado. Tomara, porque é muito bom jogador. É muito chato um jogador com a idade dele poder encerrar a carreira dessa maneira aí. Não, e o pior de tudo é que atrapalha até futuras vendas, né? Futuras negociações dele, tanto pro clube quanto para ele como profissional, né? Mas, falando aí dele jogar, ele inclusive não entrou no Campeonato Brasileiro no final de semana porque o Felipe Luiz preferiu poupá-lo para esse jogo de quarta-feira na Libertadores. Mostra que ele tem confiança nele, tanto física quanto tecnicamente. Tecnicamente é indiscutível, o que se colocou em questão daquela última vez foi a parte física do De La Cruz, mas eu acho que o treinador tem observado o dia a dia e ele tem todos os dados da fisiologia e clínicos do jogador, não ia pensar em colocar o cara como titular se não tivesse confiança de que ele pode se desempenhar 100% fisicamente. A lembrar que o Felipe Luiz tem essa característica de, assim como o Ancelotti, cobrar 100% fisicamente dos seus jogadores, tanto é que teve aquela celeuma com o Pedro. Bom, o Flamengo vai a campo muito provavelmente com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, a zaga preferida do Evair, né? Ayrton Lucas da esquerda, De La Cruz, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Não tem problema, o Jorginho não joga, é um excelente jogador, mas aí você tem o De La Cruz, você tem o Saul. Esse é o Flamengo. É um time candidato a título, né? Candidato a título brasileiro e candidato a título da Libertadores. Essa escalação aí e tudo aquilo que tem dentro do elenco o compromete a isso, né? A ter que buscar o título. Bom, vale lembrar que o Alexandre também tá fora. Ele está fora tem mais um tempinho, que tá com a lesão na panturrilha. O Varela tá pendurado. Se tomar cartão, vai ter desfalque na lateral direita, o Flamengo. O Varela que não jogou nos últimos jogos por conta de tava tratando uma pubalgia. Sim. O Estudiantes, que tá sem o González Pires, que tá com uma lesão no tendão isquiotibial da perna direita, e o Edwin Cetré, que tem uma lesão no bíceps distal esquerdo. Provável time, esse aqui vocês conhecem: goleiro Fernando Muslera, uruguaio, por muitos anos na seleção do Uruguai, Roman Gomes, Santiago Núñez, Facundo Rodrigues e Arsamendia. No meio-campo, Amondarain, Ascacibar, Medina, e aí no ataque, Palácios, Gabriel Neves, que é aquele aí São Paulo, né? Gabi Neves, e o Carrijo, atacante. Esse é o provável Estudiantes para encarar o Flamengo hoje no estádio do Maracanã. Flamengo que eu acho que vai ter dificuldade. Eu acho que passa, mas não vai ser tão simples assim, porque o argentino sempre dá um trabalho e o jogo de volta é lá também. Mas Flamengo favorito. E aí, o que vocês avaliam? Aquela coisa, né? Aquela retranca lá atrás, Sim. Saindo contra-ataque. É preciso ter paciência. Esse é aquele jogo que a gente sabe que vai ser defesa contra-ataque. Porém, é um time que eles, só pelo fato de eles serem argentinos, já dão trabalho. Jogando uma partida tão importante, então vai dar muito mais ainda. Aí vem o grande problema, né? Se não conseguir fazer um placar bom jogando no Maracanã, fica muito difícil reverter a situação jogando fora, né? O Estudiantes, Janaína, venceu só um jogo dos últimos 5. Perdeu pro Banfield, empatou com o Cerro Porteño, bateu o Aldosivi, e aí perdeu pro Central Córdoba e pro River Plate. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, e perdeu os 2 últimos
Depois da Copa do Mundo de Clubes, não tá bem o Estudiantes, que fez um bom início de Libertadores e um bom início de temporada. O bom do brasileiro agora é que nós aprendemos a jogar contra os argentinos. Antes a gente disputava Libertadores e queria ganhar deles na catimba, na raça, na dividida. Hoje não. O Flamengo sabe jogar contra eles. O Palmeiras sabe jogar contra eles. Então, foge-se da dividida, tocando rápido a bola e puxando rápido contra-ataques. E o Flamengo tem tudo isso. Jogadores de qualidade, jogadores de bom passe, bons finalizadores. Isso sim faz do time brasileiro ter esse favoritismo. O Flamengo, que em 5 confrontos em mata-mata contra argentinos, foi eliminado em 2. Foi eliminado pelo Boca Juniors nas quartas de final de 91, venceu 2-1 no Maracanã, perdeu 3-0 na Bombonera. E foi eliminado pelo Racing nas oitavas de final de 2020. 1-1 lá, 1-1 cá, 5-3 para os argentinos nos pênaltis. De toda forma, por outro lado, passou pelo Defensa e Justiça nas oitavas de 2021, ganhou lá e cá, e aqui de 4-1. Na semifinal de 2022, goleou o Vélez por 4-0 em Buenos Aires e ainda venceu no Rio por 2-1, e levou a final contra o River Plate em 2019 por 2-1. Então, um retrospecto positivo para o Flamengo, mas tem na história essas duas eliminações para Boca Juniors e Racing. Pela primeira vez vai pegar o Estudiantes, o Flamengo, numa fase de mata-mata da Libertadores. Vocês acreditam que se hoje o Flamengo for desclassificado na Libertadores, vai gerar uma crise dentro do time com o Felipe Luiz? Acho que não. Eu acho que seria uma grande derrota, seria muito sentido, iria dar uma balançada, mas crise não. Não, porque o trabalho do Felipe, ele é constante, é um trabalho de resultado que faz. É que lá não pode ser só resultado, tem que jogar bem também. E é isso que tem acontecido ao time do Flamengo. Joga bem, tem resultados. Então isso lhe qualifica e lhe dá essa segurança para dizer: não tem crise. Porque é um treinador sério, sabe o que está fazendo e que tem outra competição. E falando aí do Felipe Luiz, ele que voltou, né, a negociar para renovar o contrato dele com o Flamengo. É verdade. O Flamengo tá 9 jogos sem perder, Janaína. Você lembra como é que é perder? Ai, nem lembro, mas foi contra o Santos, né? Não. Não? 31 de julho, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0 lá no Maracanã. E depois o Flamengo venceu em Minas, mas foi eliminado. Nesse Santos período foi antes, né? Sim, o Santos foi antes da Copa do Mundo de Clubes. Foi dia 16 de julho. Na verdade foi depois, já tinha voltado da Copa de Clubes. Bom, nesse período aí o Flamengo venceu o próprio Atlético Mineiro 2 vezes depois dessa derrota. Na verdade empatou com o Ceará, venceu o Atlético Mineiro uma vez, venceu o Flamengo, venceu o Mirassol, venceu o Inter 3 vezes, né? O Inter bateu o Vitória por 8-0, derrotou o Grêmio, empatou com o Grêmio e venceu o Juventude. Agora pega o Estudiantes e depois tem clássico contra o Vasco da Gama. Bom, galera, pra gente encerrar aqui, o assunto São Paulo também joga hoje, encerrar o assunto continental, Libertadores, e esse aí eu acho que dos 3, não sei, pra mim eu coloquei como mais difícil, vocês até acho que concordaram, que pelo fato de ter altitude e todos os desfalques que o São Paulo tem. E mais que isso, a LDU não fez um bom início de Libertadores, não fez. Só que contra o Botafogo, o time do Thiago Nunes, o treinador da LDU é um brasileiro, o Thiago Nunes comandou o Corinthians, o Atlético Paranaense, outros times, esteve no Grêmio também. A LDU melhorou, jogou melhor que o Botafogo lá e em vários momentos foi melhor que o Botafogo no Rio de Janeiro. Então São Paulo precisa ficar atento a esse time, sobretudo hoje, porque se perde, por exemplo, por 2-0 na altitude, reverter esse resultado no estádio do Morumbi vai ser extremamente complicado para o São Paulo. Ele deu que está sem o Mina, foi expulso contra o Botafogo, e o São Paulo tem aquele caminhão de jogador que está fora. Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, André Silva,
Lucas e o Ferrarese, que não fica atento, se tomar cartão vai ser mais desfalque para a volta, o zagueiro do São Paulo, que tem jogado com 3 defensores. Então, atenção pro São Paulo hoje, né? O ideal da vida de São Paulo hoje seria conseguir um empate, né? Jogando fora. Na altitude lá, se trouxer um empate para decidir dentro do Morumbi, e o São Paulo gosta tanto de Libertadores, provavelmente vai estar lotado, né? A sua volta, o resultado melhor, seria muito bom também pro São Paulo, seria isso. E vai com empatar. E vai com 3 zagueiros lá, o Crespo. Ah, não, isso é bastante normal. 3 zagueiros, 3 volantes, né? Colocado para 2 goleiros. É igual o Palmeiras ali, 3 volantes, dá uma segurada num dos laterais, tal, faz 3 zagueiros, tal. Apesar que na prática o Palmeiras liberou os dois laterais. Porém, o São Paulo tem essa coisa, né? Vai com 3 zagueiros, vai com 3 volantes, libera bastante os laterais. Mas é um time que precisa aprender mais ainda a contra-atacar, né? Já que quer jogar dessa maneira, né? Empurrar só o time adversário lá dentro não vai fazer com que ele ganhe. Então, saber sair no contra-ataque, já que vai ser atacado lá em Quito, né? E o Ferreirinha tá de volta, ele ficou fora do jogo do final de semana diante do Atlético. Foi do São Paulo. Botafogo, é alvinegro, tô esquecendo que o time ficou fora do jogo contra o Botafogo. O Ferreira vai ser titular, ele que ainda não bateu aqueles 10 gols que fariam. Faltam 3, eu acho. São 6 ou 7 gols. Falta bastante ainda. Faltam 3. Poderia estar, né? Já o brasileiro já passou da metade. Dá tempo ainda para ele. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e falaremos do incrível empate ontem entre Botafogo e Mirassol. Eu fui ao banheiro, tava 3-0. Quando eu voltei, tava 3. Falei, meu Deus, eu fui jantar. 3-3. Eu fui jantar na hora, eu olhei 3-3. Tá bom, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Mata-Mata e vamos com o melhor jogo da noite, num Palmeiras e River. Botafogo e Mirassol, brasileiro. Cadê a emoção? Foi muito melhor o Botafogo. É outra competição. Não se compara as competições, não tem jeito. Ontem, Savarino fez gol aos 11 para 12 minutos. Cris Ramos ampliou e Montoro fez 3-0. O Botafogo foi pro intervalo com 3-0 no placar. Festa lá no estádio Newton Santos, poucos torcedores, teve um público baixo ontem lá no estádio Newton Santos para acompanhar Botafogo e Mirassol. Todo mundo pensou, acabou, mais 3 pontos na caçapa, a gente entra no G4, vence um adversário direto. Aí, rapaz, veio o segundo tempo. Chico da Costa, com menos de 1 minuto, fez o primeiro do Mirassol. Esse Chico da Costa, loguinho, ele vai sair do Mirassol, viu? Escutem. Vai. O James, zagueiro, estava na Série B também, com Vila Nova recentemente. Fez 3-2, reduziu para 3-2 e o Lucas Ramon fez ali no intervalo de 15 minutos. O Mirassol saiu de uma desvantagem de 3 gols para o empate em 3-3 e teve chance de virar o jogo. Poderia ter feito 4-3 lá no estádio Newton Santos, porque no segundo tempo o Botafogo não jogou nada. E é mais um feito histórico para esse time do Mirassol, porque é uma coisa para memória, você sair de um 3-0 fora de casa, no Rio de Janeiro, contra o atual campeão brasileiro da Libertadores, e chegar no empate em 3-3. Acho que os times contam, né? Os torcedores que acompanham os jogos desse tipo contam essas histórias para os seus filhos, para as outras pessoas. E o Mirassol consegue esse feito que mantém o time no G4, porque chega a 39 pontos e não é ultrapassado pelo Botafogo, fica com 36 na 5ª colocação. Os dois agora com 22 jogos, cada um com uma partida a menos do que o número de rodadas total do campeonato. Então, mais um feito do Mirassol. E de maneira assim, mais uma surpresa, né? Pedindo pênalti no final e tudo mais, né? Então, é um time que nos surpreende a cada rodada, está ali de novo, mais uma vez, entre os 4, né? A gente achava que o Botafogo pudesse, né, manter aqueles 3-0, mas
o futebol ele nos reserva. O Botafogo abaixou um pouquinho a guarda. O interessante é aquele gol no início do segundo tempo, né? Fez o primeiro gol, parece que deu outro ânimo, o time cresceu dentro de campo e acabou buscando o resultado. Surpreendente por um lado, desastroso por outro, porque o Botafogo, querendo ou não, é um time que precisa dar respostas esse ano e não tem conseguido. E os poucos torcedores, né, que acompanharam a partida estavam pedindo a saída do treinador, né? Já. Como se a culpa fosse inteiramente dele. Todo jogo. É, não ganhou, troca. Tem uma gestão horrorosa, vive fazendo rodízio de jogadores e o maior culpado é o treinador. Troca o treinador. Do time campeão brasileiro, quem tem lá? Tem o Marlon Freitas, tem o Savarino. Mas... O Marlon que tá até no banco ontem. Tá mal o Botafogo. Olha aí, pra vocês verem da escalação titular. Léo Link, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa, que jogou muito mal. Barbosa foi achincalhado pelos torcedores. Alex Telles, Danilo, que foi o melhor ontem. Marlon Freitas, o Santi Rodrigues, Savarino, Montoro e Cris Ramos. Você não tem um espinha dorsal ali. Você tem de jogador que já estava, Savarino, Marlon Freitas, Alex Telles, Barbosa. E aí? É pouco. E você remonta o time todo. É muito problemático. E o Ancelotti, David Ancelotti, falou sobre essa cobrança depois da partida. Pressão é normal. Eu sei que o meu trabalho é julgado pelos resultados, mas a opinião da torcida sempre temos que respeitar. Acho que temos que ganhar jogos, como falei antes. Não, para mim, sei o trabalho que estou fazendo. Já he vivido situações de pressão, não personalmente, mas estando com meu pai é quase igual, porque sentia pressão sobre mim. Sei que o trabalho que quero fazer é esse. Essa é parte do trabalho. Então estamos vivendo um momento de malos resultados, onde temos que melhorar os resultados e temos que melhorar a continuidade no jogo, porque esse time sabe jogar bem e não faz isso com continuidade, mas continuar no trabalho, acreditando no trabalho, é só isso. Eu desfruto do trabalho que faço. Tá aí o David Ancelotti, que tá sob pressão, mas tem o respaldo da diretoria. A diretoria sabe que fez cagadinhas o ano inteiro, né? Não dá pra trocar treinador agora e esperar que as coisas melhorem. Você pode até trocar treinador, mas dificilmente as coisas vão melhorar. E se melhorarem, seria uma grande surpresa. Porque todo o planejamento foi mal feito. A gente fala desde o início do ano como é que você fica 3, 4 meses sem treinador, como é que o time cai, como caiu no Campeonato Carioca. E aí a consequência vem pro resto do ano também. E o Botafogo hoje é um time que não briga pelo título brasileiro. Não vai brigar por nenhum título. Se conseguir, vai brigar ali pela Libertadores. Para ser campeão, já ficou para trás, né? Não tem mais os jogos necessários para poder chegar lá e lá ainda vai brigar pelo título. Se ele conseguir chegar numa Libertadores, já é um grande feito. E o David Ancelotti que não consegue vencer no Newton Santos. Não consegue. Olha só os últimos jogos. Esse empate com o Mirassol 3-3, o empate com o Vasco em 1-1. Venceu o Red Bull Bragantino 4-1, mas essa é a exceção à regra. Porque também perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, ganhou da LDU de 1-0, mas nos últimos jogos muita dificuldade do time. E é muito mais fácil pedir para se trocar o treinador, né? Mas na verdade ele não tem culpa nenhuma. Principalmente, né, se tratando de um time que foi praticamente desmontado, com contratações na medida que lhe dava, porque chegou um momento ali, ele foi trazendo aquilo que ele conseguia trazer, mesmo porque ele não tinha a opinião de um treinador, né? E isso é lógico que faz uma diferença. Mesmo o David Ancelotti ali falando um bom português, a gente consegue entender que ele está desconfortável, mas ele não joga a culpa para o outro lado.
né? Ele puxa para ele a responsabilidade, mas o grande responsável ali a gente sabe que não é o treinador. Ele é o menor dos problemas, né, na realidade. Assim como era o Renato Paiva. Sim. O ter demitido ele, acho que foi o maior erro do ano do Botafogo. Eu acho que foi não ter contratado... Não, a falta do planejamento foi o ápice, E eu né? acho que não ter contratado nenhum treinador por quase um semestre. Na hora que você podia pôr o treinador em jogos mais tranquilos pra ele testar, pra ele organizar, pra ele ver o time, que eram jogos do Campeonato Carioca. Não, e ele tinha só compromissos importantes, né? O Botafogo tinha um Mundial também, né? Sim. E isso, sem treinador, um bom tempo. Poderia ter trazido antes, montado o melhor time, dado uma cara daquilo que é o treinador bem antes, né? Mas deixou-se para Deus dará e deixou de lado uma competição que ele não lhe paga nada, que é o Carioca, porém faz a diferença agora. Não, mas aí demorou a contratar e quando contratou, demitiu o treinador por pura birra. Botafogo, que vale lembrar, por enquanto não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Botafogo depende... Claro, vai ter essa vaga, muito provavelmente, mas hoje ainda não está oficialmente classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Bom, vamos dar uma pincelada agora, Evai, na Liga dos Campeões. Não foi noite de Atalanta. Vamos pular essa parte hoje? Mas já era esperado, é tudo aquilo que a gente falou. Mas tomar de 3-0 nos primeiros minutos, não, ué. O Marquinhos fazendo gol, hein? E o Marquinhos fazendo gol, o zagueiro fazendo gol. Hein? Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, os autores dos gols da goleada de 4-0 do PSG sobre a Atalanta. A Atalanta que tá bem mudada, né? Muito. Desfigurada totalmente a Muito Atalanta. alterada, e, assim, tomou um passeio. E lógico, méritos do PSG, porém o Atalanta sempre costumava dar um pouquinho mais de trabalho. A começar do treinador, né? Que saiu o Gasperini e tá lá o Juric agora. E muitas mudanças também na equipe. O Lukman, por exemplo, não estava em campo. Não, e o goleiro foi o melhor em campo. O Carnesec? O Carnesec foi o melhor em campo. Além de pegar pênalti, além de pegar a bola assim de cara por gol, era para ter sido 7. Era para ter sido 7 no mínimo. Ele fez 3 milagres lá, que é impressionante o que aquele cara pegou. Então, o Atalanta, pelo menos bons goleiros, o Atalanta a gente sabe que tem. Não, e quando você vê no jogo o goleiro sendo o destaque da partida, você imagina a tragédia que foi, né? Isso numa partida que terminou 4. A gente teve ontem também Olympiacos 0 Pafos, 0 Espafos do Chipre, que está na sua primeira competição de Liga dos Campeões. Slavia Praga 2, Bodoglint 2, Bayern de Munique 3, Chelsea 1, Ajax 0, Inter 2, Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. Dois jogaços aqui, Bayern e Chelsea, e Liverpool e Atlético de Madrid, viu? O Bayern que abriu 2-0, gols do Chalobah e do Kane. O Cole Palmer diminuiu e o Kane de novo. Kane faz gol de todo jeito. O Kane é impressionante, o cara é muito bom. Será que o Chelsea vai decepcionar a gente? Eu acho que na Liga dos Campeões vai. Esse time não tá pronto ainda pra jogar contra... Eu apostei no Chelsea. E um outro jogaço, Liverpool e Atlético de Madrid. Abriu 2-0 o Liverpool, os colchoneiros foram buscar, e nos acréscimos o Van Dijk fez o gol que deu a vitória ao Liverpool lá em Anfield Road. Galera, chegou a hora da gente se despedir aqui então. Fechamos mais um dia de mata-mata com Evair. E amanhã a gente volta pra falar de Flamengo Estudiantes e de LDU e São Paulo. Eu já pedi pra cortar energia lá na rua do Evair. Tem jogaço hoje. São Paulo e Flamengo, os dois. A gente vai estar ali de frente, né? Secando. Não, mais ou menos, né? Forte abraço, até amanhã. Tchau, Janaína. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui no Mata Mata. Valeu!